Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do curso de Manutenção e Suporte Informática, disciplina Introdução à Informática, aula 1. O que iremos abordar nesse vídeo? Nós falaremos sobre tecnologia, conceitos importantes da área de informática, falaremos sobre a classificação dos computadores, um rápido histórico e os princípios de funcionamento do computador, ok? Bom, tecnologia, computação e informática. A primeira pergunta que eu faço a vocês é: o que é tecnologia, tá? Quando a gente fala em tecnologia, o que é que se pensa primeiramente? A tecnologia ela designa o processo de transformação de conhecimento em aplicações úteis. Como assim, professor? E aí? Bom, gente, tecnologia ela não tem a ver simplesmente com computação. Tecnologia é apenas uma aplicação de uma técnica científica, né? A própria palavra tecnologia já diz tecno, que é técnica, e logia, estudo da técnica. Então, é a aplicação de uma técnica mais elaborada, e isso em qualquer área. Vamos tomar como exemplo o processo aí de acender fogo, né? Lá na figura A, a gente tem aí um processo bem mais rústico, né? Que é acender o fogo através do friccionamento entre duas partes de madeira. A figura B a gente já tem aí uma vela, que seria uma tecnologia, o desenvolvimento tecnológico da forma de se acender e manter o fogo aceso, né? Já na figura C a gente tem um isqueiro, que ele é tecnologicamente bem mais avançado do que a vela, porque ele já tem um processo de autoacender e ele já tem um gás embutido, então isso é a evolução tecnológica do método aí de acender o fogo, né? E aí na figura D a gente já tem um fogão, a gente tem já um melhor aproveitamento do fogo, uma forma de acender e manter esse fogo aceso. Então é uma evolução em relação ao primeiro processo. Então tecnologia está sempre ligado não somente à computação, à informática, mas a qualquer tipo de área aí a gente tem evolução tecnológica, ok? Tecnologia não tem a ver somente com computadores, envolve todas as outras áreas e muitas outras coisas. Então, computação e informática. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro, computação ou informática? Então, vamos colocar aqui a definição. Ó. Computação se dedica a estudar o computador, tanto seu funcionamento físico como lógico, e tenta promover a computação para a própria computação. Esse é um conceito desse autor aí, Veloso, que é uma referência da nossa apostila. Surgiu o computador e com o computador surge a computação, que é uma ciência voltada a estudar o próprio computador. E a gente tem um termo informática, que é uma outra ciência, que o estudo dela é a informação. Então, e o principal instrumento da informática é o próprio computador. Quem veio primeiro, a informação ou o computador? Então, há algumas controvérsias aí. Eu, particularmente, coloco que computação veio primeiro do que informática, mas por quê? Porque assim, o nome computação em si, ele é relacionado à palavra contar. Computar significa contar também, né? Então, por isso eu coloquei essa figurinha aqui, ó, do catador de pedras. Lá na pré-história, os criadores de animais, eles contavam o seu rebanho comparando com pedras. Então, isso era um processo de contagem, que é computar. E quando você tem esse processo, você tem informação também, né? Então, informação também é tão antigo quanto computação. O termo informática foi criado na França em 1962, que é a junção das palavras information mais automatique, que é em francês, tá? Que é informação mais automatizada, que é informática. A gente colocou lá no slide anterior que a ciência da informação, né, a informática, mas o termo informática mesmo só veio surgir em 1962. Então a gente tem dado, informação e conhecimento, são outros elementos da informática, né? Então dado é uma coisa que por si só não faz sentido. Dado é um dado e pronto, ele é inacabado. Mas a gente precisa reunir vários dados e processar esses dados para que a gente consiga ter a informação, tá? Então, e o conhecimento é um conjunto de
de informações reunidas e a gente tira algumas conclusões. Então vou dar um exemplo aqui, se eu falar agora o número 20. 20 o quê? 20 significa o quê, né, gente? 20 graus, 20 pessoas, 20 reais. Então isso é um dado. 20, o número bruto 20, ele é um dado. Mas para poder ter sentido eu tenho que agregar, eu tenho que processar, tenho que juntar com mais coisas. Então 20 pessoas na sala de aula, agora sim é uma informação, porque eu processei. Eu juntei com mais elementos. Então, a informação é exatamente isso, é um conjunto de dados, e aí eu tenho uma informação. Então, se eu digo que 20 pessoas assistiram a aula desse sábado, mais 20 assistiram no próximo, mais 40, e aí eu vou tendo uma formação de conhecimento, que é um conjunto de informações. Então, esses são alguns elementos que a gente precisa entender na informática. Observe essas figuras, a gente tem vários modelos e tipos de computadores. Então, partindo do princípio de que computadores são máquinas de calcular, umas mais simples, outras mais avançadas, né? Então, a gente tem aqui um computador modelo desktop, a gente tem aqui um mainframe, ele tem um poder de processamento muito maior. A gente tem um modelo antigo aqui. A gente hoje tem computador no carro, nos carros, computador de bordo, nos aviões. Em todo lugar a gente tem máquinas que fazem cálculos para nós, né? A gente tem aqui uma calculadora simples, os smartphones, notebooks e tablets. Mas todos esses equipamentos eles têm o mesmo princípio de funcionamento. Uns têm mais potência, outros são bem mais simples e fazem coisas, uma determinada tarefa, ou outros podem fazer várias tarefas, né? São de propósito geral, enfim. Mas todos esses equipamentos aqui, eles são máquinas de contar. Então vamos falar um pouquinho da história da computação para a gente entender toda essa evolução. Então a gente tem aqui desde as válvulas, aos transistores, aos circuitos integrados e aos microprocessadores. A gente tem a era dos equipamentos mecânicos, a era eletromecânica e a era eletrônica, que é essa que a gente vai detalhar mais. Então, antes da energia elétrica, não tinha energia elétrica, então não tinha esse termo eletro. Então, os primeiros computadores, desde o ábaco, né, que foi criado antes de Cristo, e a gente tem várias tentativas de máquinas, de equipamentos que automatizam processos de forma mecânica. Eu destaco aqui essa máquina de Blaise Pascal, que era um matemático e físico e inventor, né? Ele, inclusive, existem leis matemáticas de Pascal, demonstrações. Na física, a gente tem uma unidade chamada de Pascal, de estudos de pressão. Então, realmente gênios aí da história. Então, ele criou essa máquina chamada Pascaline, ou Pascaline, que é uma máquina de calcular mecânica que faz operações de soma e subtração, né? Isso utilizando engrenagens. E ainda hoje a gente tem uma forma dessa máquina. Eu coloquei aqui no cantinho, essa figura, que ela é um contador de quilômetros de uma bicicleta, ou aqueles que têm motos e veículos, né? Então a Pascaline, simplesmente ele vai girando a engrenagemzinha e vai somando as casas decimais, as casas centesimais e assim por diante. Então, isso foi lá em 1640. Nessa outra figura, a gente tem um tear, aquela máquina de fazer tecido. O tear de Jacquard. Jacquard, ele tinha como se fosse uma fábrica de tecidos e ele queria agilizar o seu processo de criação das formas, dos desenhos do tecido. E ele criou a primeira máquina mecânica programável, né? Que era programável os seus programas eram gravados em cartões perfurados. E aí ele conseguia mudar a forma de como eram criados os tecidos, aqueles desenhos. Isso foi em meados de 1840. Aqui, nessa outra figura, a gente tem já uma máquina da era eletromecânica. Então, você juntar aqueles relés através da força eletromagnética, conseguiu fazer movimentos mecânicos de acionar ou não algum circuito elétrico, né? Então, essa aqui é a máquina de Alan Turing, que foi uma das primeiras máquinas de propósito geral, programável, né? Fazia vários tipos de cálculo, foi usado na guerra para decifrar códigos
do exército de Hitler, né, do exército nazista. Então, uma grande invenção aí. Esse aqui também é um computador eletromecânico, utiliza relés, tá? Então, vamos prosseguir aqui, na era dos computadores eletrônicos, né? Então, a primeira geração dos computadores eletrônicos são os computadores que utilizam essas válvulas termoiônicas, né? Foram criados lá em 1927 até 1952. Nós tínhamos computadores que utilizam-se de válvulas. Essas válvulas elas tinham um alto consumo de energia, queimavam com facilidade e a programação desses computadores era feita diretamente, digamos assim, em linguagem de máquina. Você fazia modificações na programação apenas assim, modificando cabos, circuitos, era muito complexo. E esse computador que tem na foto é o ENIAC, que foi o primeiro computador de propósito geral, né? Programável e totalmente eletrônico. Então foi o ENIAC que foi utilizado na guerra para fazer cálculos de trajetórias de balas e outros programas, digamos assim. Mas dava muito problema, era muito grande, gastava muita energia. A gente tem como destaque também nessa era o EDVAC e o computador chamado ABC. Então a segunda geração, já 1954 aí em diante, foi inventado essa pecinha chamada de transistor. Ele foi inventado nos laboratórios da Bell Telephone por John Bardeen e Walter House Brattain, né, em 1947. E eles ganharam o prêmio de física, o prêmio Nobel de Física de 1956. Então eles tinham como objetivo criar um dispositivo barato para substituir as válvulas que davam muito problema. Então, pessoal, modifica-se a forma de fazer os cálculos com a chegada do transistor. Foi uma aplicação aqui de uma teoria desse cara aqui chamado de George Boole, que ele escreveu livros e ele criou uma álgebra chamada de álgebra booleana. Esses livros traziam uma forma de que você convertia cálculos matemáticos decimais para sistemas binários, utilizando aí de circuitos digitais. Então, a aplicação do estudo dele foi feita com a chegada do transistor. Outra coisa também importante foi o modelo criado por esse cara aí chamado de von Neumann. Ele desenvolveu um modelo de computador que ele era programável. Então surge a ideia de programação de computador para propósito geral, né? Os primeiros computadores eles tinham um propósito, digamos assim, fixo, como uma calculadora, ela só faz aquilo. E os computadores eles tinham a capacidade de serem programáveis e atender a várias áreas, né? Então, como hoje você tem um computador que pode ser utilizado em qualquer área, na medicina, na engenharia, você instala um software específico e ele atende, ele auxilia naquelas áreas, né? Esse cara criou o princípio de funcionamento do computador digital programável, que ele utiliza-se desse modelo, que ele tem uma unidade de controle, unidade aritmética e lógica, um acumulador. A gente tem os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, e ele utiliza uma memória para fazer essa comunicação. Então, esses dois conjuntos aqui são chamados de CPU. Então, a gente tem um modelo entrada, CPU, memória e saída. Então, esse modelo é a máquina de von Neumann, que até hoje os computadores são baseados nesse modelo. Então, voltando aqui, essa geração dos transistores, seguindo esse modelo de von Neumann e a lógica booleana, trouxe um novo sistema de numeração utilizado na computação, que é o sistema binário, tá? Então, todo sistema de numeração pode ser convertido para binário e depois reconvertido aí para o sistema decimal ou outros sistemas. Então, os computadores da segunda geração diminuíram muito de tamanho utilizando os transistores, né? E aí, vamos lá, vamos avançando, vamos para a terceira geração. A combinação de vários transistores, a cada vez eles iam miniaturizando esses elementos, né? Então, você tinha um transistor, não fazia nada sozinho, você tinha que juntar muitos e muitos transistores, mais ou menos como essa figura aqui, ó. Tem que ligar um no outro e fazer todo um esquema, e isso ocupava espaço. Então, o circuito integrado nada mais é
do que eu juntar vários transistores e incluir dentro de um pequeno chip, né? Colocar todos eles na mesma base de silício. Como está aqui nessa figura, ó, aqui eu teria 1, 2, 3, 4 transistores fazendo um circuito que tem uma finalidade. Então essa é a característica dos computadores de terceira geração. Eu tenho aqui um modelo de uma placa com vários pequenos CIs, né? Essa aqui já é uma placa com características de terceira e quarta geração. Ela utiliza circuitos integrados e já utiliza elementos da próxima geração, que a gente vai falar agora. Um destaque nessa era foi o surgimento do PC, que foi, digamos, idealizado e implementado por Steve Jobs e por Bill Gates, né? São os dois destaques dessa fase, onde eles modificaram o foco da indústria, que era... A indústria só pensava em que computadores seriam máquinas utilizadas apenas por grandes empresas e que pessoas comuns não precisariam usar computadores. Então, Steve Jobs ele inventou o PC exatamente pensando na utilização desses equipamentos na vida doméstica, né, para pessoas comuns como nós. E aí Bill Gates foi também entusiasta da computação, também foi na onda de Jobs, eles viraram concorrentes e tem muita história para contar aí sobre esses dois aí que trouxeram o PC para as nossas vidas. Então vamos lá, vamos evoluindo. Quarta geração, a gente tem uma integração muito mais forte agora de milhares de transistores dentro de uma pecinha de silício, né, dentro dos circuitos integrados. Então eu poderia dizer que agora é um conjunto de vários circuitos integrados. E aí surge o microprocessador, lá em 1970, 1972 e tal. Então a gente tem aí essa sigla VLSI, que significa uma grande escala de integração desses componentes. E a gente tem aí a micro e a nanotecnologia de integração de circuitos. E aí, quarta, passando para a quinta geração, a gente tem o surgimento desses processadores mais potentes, né? O primeiro processador da Intel, aí, o Intel 4004, que ele já agregava em torno de 2.300 transistores dentro do chip. Isso ele fazia com que o computador pudesse fazer cálculos a 740 kHz. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele fazia 740 mil cálculos por segundo. Hertz é uma unidade da física que se refere a cálculos por segundo, tá? Então, nossos processadores são medidos em hertz. A gente tem, então, kilohertz, gigahertz, e já chegamos ali a megahertz, né? 2 megahertz, 2000 vezes 1000. Operações por segundo com 3.500 transistores. E aí foi surgindo, a gente tem aqui a evolução até chegar aos 286, famosos 286, 386, 486, até que mudou para uma numeração chamada agora, eles não passaram a numerar, né? Seria o 586, mas eles não colocaram o 586, chamaram de Pentium, né? A Intel lançou esse processador. Tinha outras marcas no mercado, como a AMD, tinha Texas Instruments e outros fabricantes, tá? Então essa era dos circuitos integrados, ela evoluiu muito. A gente tem microprocessadores que são chamados aí de LSI, VLSI e ULSI. Então tinha uma larga escala de integração, circuitos integrados de 100 transistores. A partir daí do VLSI a gente já chama de microprocessador com mais de 1000 transistores. E a terceira geração dos circuitos integrados ou microprocessadores, se confunde muito. A gente tem uma outra escala de integração, onde já são microscópicos e a gente tem milhares de transistores integrados dentro dessa pecinha. Então a gente tem aqui um circuito ULSI, esse aqui é um VLSI, aqui é como se eu estivesse olhando no microscópio. Nós temos os processadores e processadores de dispositivos móveis, tem milhares de transistores também, muito poderoso. Nós estamos nos computadores de quinta geração, né? Eu até diria que estaríamos numa sexta, que é essa era de dispositivos móveis. Então surgiram aí na quinta geração os processadores de 64 bits. Mas no final, pessoal, o que é que nós temos em comum, né? Desde lá da máquina de von Neumann, esse é o modelo dos computadores até hoje. Nós temos
dados e dispositivos de entrada, a gente tem esse processamento e esses dados são exibidos num dispositivo de saída, são processados e geram uma saída da informação que a gente precisa. Então, todo computador baseia-se nesse modelo, nesse princípio de funcionamento: entrada, processamento e saída. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.